Boa tarde! Vamos para a nossa aulinha de matemática. Vamos continuar nossa aulinha, da aula de ontem, onde nós paramos, que foi na página 110, e vocês vão fazer a 111, a 112, a 113, até a 113 por enquanto. Então, olha só. A tia vai ler aqui a 111, certo? Que vocês fizeram até a 110. Lembram das retas? Então, bora lá. Renata representou uma reta R na cor preta em um programa de computador, certo? Depois copiou esta reta e a colou em outro local da tela, sem mudar sua posição. Por fim, atribuiu a cor vermelha a esta outra representação e a nomeou reta S. Observe. Então, ela fez assim, ó, gente. Já queria mostrar para vocês como foi que ela fez. Estão vendo aqui? Aí depois ela fez outra e nomeou a reta com a letra S. Lembrando que sempre essas letrinhas têm que vir minúsculas, certo? Ok? Aí tem assim, as retas representadas por Renata não se cruzam, ou seja, não tem pontos em comum. Quando isso ocorre, dizemos que elas são paralelas, certo? A tia copiou, a tia escreveu aqui sobre as retas paralelas, que eu vou ler para vocês, que a tia deu uma pesquisada, tem que pesquisar para mostrar para vocês, né? Olha só. As retas paralelas são basicamente duas linhas retas que não se apresentam um ponto em comum. Em outras palavras, são duas retas que não se encontram, mas que necessariamente têm o mesmo sentido. Então, pode perceber que aqui elas têm o mesmo sentido, ó. Elas não se encontram, mas só, estão vendo? É isso que ele está querendo dizer. Outra característica que as define é que elas mantêm a mesma medida de inclinação, chamada de coeficiente e angular. Olha só, se vocês olharem, tá vendo, ó? Ó, tá vendo? Elas continuam inclinadas. Estão vendo? Então, por isso que elas são paralelas. Aí tem assim, entre as retas representadas no mesmo programa de computador, com o recurso da malha quadriculada ativado, quais são as paralelas? Então, ele colocou 3 aqui opções que vocês vão marcar quais são. Mas primeiro você tem que olhar para a malha abaixo, que são essas malhas aqui, ó. Que até vocês têm, que eu mandei até recortar no material complementar, né? Aí tem aqui, ó, tá vendo as linhazinhas assim paralelas? Então, ele quer saber se foi U e T, se foi T e S ou se foi S e V. Preste atenção para vocês verem como foi, certo? Como está sendo isso, eu só vou marcar o xizinho, ok? Na 112, nós temos assim. Primeira questão, utilizando uma régua, represente um par de retas paralelas e um par de retas não paralelas na malha quadriculada abaixo. Então, primeiro vocês vão pegar uma réguazinha, porque a malhazinha está aí, a malha como a gente chama, né? E vocês vão fazer as retas, uma paralela e outra que não seja paralela, certo? Então, daqui a pouco a tia vai mostrar para vocês como é que vocês vão fazer. Ok, vou estar bem pertinho da câmera para vocês olharem como é que vocês vão fazer. Agora, para isso, vocês têm que ter uma régua que é para não ficar troncho, aquela coisa troncha. Certo, minha gente? Então, vamos lá. Então, olha só, a tia vai mostrar para vocês como é que vocês vão fazer. Lembrando que sempre que tem que ter a letrinha, certo? Olha só. Primeiro, ele fez a paralela, ó. Aqui, a tia vai botar bem aqui para vocês verem, ó. A paralela. Estão vendo? Deixa eu tirar o dedo aqui para vocês verem melhor, ó. A paralela, né? E depois a não paralela, ó. Preste atenção como foi que ele fez aqui, ó. E aqui, ó. As paralelas, né? Elas ficam inclinadas, né? Ó, a mesma posição e não se cruzam. E as não paralelas, ó. Estão vendo, ó?
Tem que botar mais pra pertozinho, que é pra vocês verem e fazer do mesmo jeitinho, certo? Vocês vão fazer do jeito que está aqui, ok? Aí tem assim, segunda questão. O quadrado e o retângulo são exemplos de quadriláteros. Figuras geométricas planas que têm 4 lados e 4 vértices. Além destes quadriláteros, Renata representou no programa de computador mais 2 outros exemplos, o paralelogramo e o trapézio. Ela fez o desenho aqui, que eu vou mostrar para vocês. Aí depois, vocês vão fazer assim, quais dos quadriláteros representados acima tem 2 pares de lados paralelos? Aí vocês vão me dizer se é o paralelogramo, e se é o retângulo, se é o quadrado, se é o trapézio, certo? Apenas um par de lados paralelos, 2 pares paralelos e todos os lados com medidas iguais. Então, vocês vão olhar tudo isso aí e vão colocar aqui, vão escrever. Primeiro, vocês vão olhar a malha que ela fez. Na malha que ela fez, ela tá mostrando o que é um paralelogramo, um quadrado que vocês já conhecem, o retângulo vocês também já conhecem e o trapézio, só que o trapézio e o paralelogramo vocês ainda não conhecem, certo? Vocês estão vendo agora, né? Então, vocês vão olhar direitinho e depois vão responder o que está sendo solicitado. A tia vai mostrar para vocês o que foi que ela desenhou, ó. Estão vendo aqui embaixo? Ó, tá vendo, ó? O que ela desenhou, certo? Aí, depois, vocês vão escrever o que está sendo pedido. Ó, a tia tá mostrando para vocês o que foi que ela desenhou. Ok? Aí, depois, só é responder o que ela perguntou. Ela pergunta o seguinte: quais dos quadriláteros representados acima tem? Aí tem lá 3 perguntinhas. Aí tem a primeira, 2 pares de lados paralelos. Quais são? Ela quer saber. São 3. A tia já tá dando a dica. São 3 que vocês vão escrever aí. Apenas um par de lados paralelos. Depois, 2 pares paralelos e todos os lados com medidas iguais. Então, aí só tem um e no segundo pontinho também só tem um. Só no primeiro que são 3, certo? Depois, aí tem assim, veja como é possível verificar se 2 retas são paralelas. Na página 113. Aí, ele colocou uma régua, que vocês também já viram, né? Essa régua, que ela é um pouco diferente da habitual que vocês usam, mas ela existe e vende nas livrarias. Mas aí estão os desenhos, certo? Aí tem assim, posicione o lado do esquadro com graduação sobre uma das retas. Aí ele tá mostrando como é que ele fez. Encoste a régua no esquadro conforme apresentado a seguir. Terceiro, deslize o esquadro até a outra reta usando a régua como apoio. Então, ele fez tudo isso aí, ó. Aqui eu vou mostrar pra vocês como foi que ele fez, ó. Estão vendo, ó? Tudo isso aqui ele fez, ó. A primeira, a segunda e a terceira. Tá vendo a régua que a tia está falando? Então, ela existe sim, só que a gente não tem o hábito muito assim de usar, né? Certo? Aí tem assim. Na quarta tem assim, se o lado do esquadro com graduação coincidir com a outra reta, como neste exemplo, elas são paralelas. Caso contrário, as retas não são paralelas. Verifique se as retas R e S ao lado são paralelas. Então, tem outra aqui que vocês vão me dizer se o R e o S ele fez outra. E vocês vão me dizer se ela é paralela ou se ela não é paralela, certo? Só isso. Na quarta questão. Na terceira, ela tá só mostrando aí os desenhos, tal. Se vocês podem, se tiverem algumas cores aí, né, que não estejam feitas e tal, vocês podem fazer na terceira questão, certo? Mas isso tem que ser com uma régua. A terceira tem que ser com uma régua. A quarta, vocês vão dizer se é paralela ou não. Olha só. Na terceira, tem que ser com uma régua, certo? Pode usar a régua comum aí de vocês. Não tem problema, ó. Estão vendo? Depois, vocês vão me dizer se essas aqui, ó, de baixo, a quarta questão, se elas são paralelas ou não. Tá fácil essa, né?
Quarta questão. Sabendo que um quadrilátero que tem dois pares de lados paralelos é chamado de paralelogramo e utilizando o procedimento apresentado na atividade anterior, que foi a de cima, contorne os quadriláteros que são paralelogramos. Vocês só vão circular os paralelogramos, nada de baixo, ó, nessa daqui. Vocês só vão circular os que são paralelogramos. Nesse de cima, vocês vão dizer se é paralelo ou não é paralelo, né? E no de cima, aqui na terceira, vocês vão prestar atenção em cada procedimento para realizar, certo? Pronto, aí a matemática até a 113, certo? Então, até aí, vocês vão me mandar depois para nós fazermos as nossas correções, certo?